é um H laranja, tá? É um H laranja. Você clica nesse ícone e ele vai abrir o software. Esse é o software, a interface do software, tá? Ele tem aqui uma série de comandos, a gente vai trabalhar bastante aqui, File, Edit, View, Hypermesh, e tem esses ribbons aqui, esses íconezinhos aqui, né? O software, ele já foi... ele sofreu uma série de modificações, né? De 2 anos para cá, né? Tem a outra versão antiga, que eu usei bastante já, que é o HyperWorks Desktop também, tá? Como ele tá, nós estamos migrando para essa nova versão, nós vamos usar essa, tá? Já vou iniciar o curso nessa versão, tá? Tem algumas características importantes, se você tiver com o software aberto aí, que é o seguinte, ó. A primeira informação importante é com relação a esse painelzinho aqui, ó, tá vendo? Tem um painelzinho aqui, esse painel aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, fechei esse painel, né? O que acontece? Esse painel é o mesmo painel da versão antiga, tá? Aqui tem um sistema de coordenadas. Como é que eu faço para ver o painel? A gente vai ver que nos exercícios a gente vai usar muito esse painel. Ele está aqui, ó, View. É o painel Solver Browser, tem Entity Tab, Panels. Ele mostra de novo aqui, tá? Se você tiver acabado de instalar o software, provavelmente você não está enxergando esse painel aqui, tá? É só você vir aqui em View, né, e habilitar ele aqui, ó, Panels, tá? A gente vai usar bastante esse painel de baixo aqui, e nós vamos usar também esses painéis aqui de cima, tá? Outra coisa importante, né, é com relação a esse browser aqui. Mais para frente eu vou falar do browser também, né? Antes da gente falar do browser, nós vamos abrir o modelo, né? Então eu coloquei aqui coloquei na pastinha, a pastinha chamada prática, né? Então tá aqui, ó, canal geral, na aba arquivos, aqui tem material de aula, eu criei uma pastinha prática 1. Essa pastinha prática 1, você vai clicar aqui em Torsion Link e vai baixar esse arquivo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, baixar, tá? Aí ele vai baixar lá na minha máquina, na pastinha Downloads, pronto, né? Ele está aqui na pasta Downloads aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou mover esse arquivo para uma outra pasta, né? Por quê? Eu não vou trabalhar aqui nessa pasta Downloads, não. Vou trabalhar em outra pasta, né? Por quê? Porque quando a gente roda a análise, ele carrega um monte de arquivo aí. Arquivo de entrada, de saída, de resultado, muitas informações. Então, vou criar uma pastinha aqui, por exemplo, na área de trabalho, e vou criar uma pastinha aqui, por exemplo, exercício 2. E uma pasta qualquer, né? Então, aqui. Até aqui que eu vou trabalhar, né? Como eu já baixei várias vezes esse arquivo, ele acabou Torsion Link, tá? Esse arquivo aqui, ó. Então, a primeira coisa que você vai fazer é baixar esse arquivo aqui, ó. Baixa ele, baixou, né? Tá aqui na pastinha prática 1. E aí você move ele para algum local, né? O ideal, pessoal, sempre trabalha no HyperWorks, trabalhe com um caminho aqui, ó, não pode ter C cedilha, tá? Então ele não acha o arquivo, tá? Evita de colocar C cedilha, acento, tá? Ele não acha. Então esse é o primeiro passo, tá? Baixar o arquivo, baixa o arquivo na sua máquina, ele está aqui nessa pasta aqui do Teams, prática 1, Torsion Link. E aí você pode ou trabalhar na pasta de download, se você quiser, né? Vai ficar um monte de arquivo aqui, ou você pode mover ele para uma outra pasta. Se você mover para ele para uma outra pasta,
fique atento, né? Para que esse caminho, essas pastas, não pode ter cedilha nem acento, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir esse arquivo aqui, ó, né? O HyperWorks, ele permite que você possa abrir o arquivo igual o CATIA, ó. Se arrastar ele aqui, ó, o arquivo, arrasta ele para essa tela aqui, ó, do software, e solta. Ele abre o arquivo, ó, tá vendo? Abriu o arquivo, ó, tá? Esse é o modelinho que a gente vai trabalhar, tá? Na verdade, ele já está pronto, né? Ou seja, ele já tem aqui a malha, tá vendo? Ele fez a discretização da geometria, já tem uns elementos, né? Ele tem elemento rígido aqui, que é o RBE2. Nós vamos trabalhar bastante com o RBE2. O RBE2, ele é um elemento de transferência de carga. O RBE3 também, tá? Então, baixa, abre o modelo no seu software, aí tem as informações básicas, né? Ó, olha só, essa é a versão nova do HyperWorks. Mouse, ó, botão do meio é zoom, tá? Esse botão aqui, o botão direito do mouse é move, tá? O botão direito é move, tá? E se você pressionar o botão do meio, pressiona o botão do meio e gira, é o rotate, tá? Ah, eu quero ver o modelo inteiro na tela, né? Você clica a letra F, F de Fit View. A letra F, ele mostra o modelão inteiro, né? Se você quiser ver um sistema de coordenadas, né? Uma vista, por exemplo, no sistema XY, aí você tem esse botãozinho aqui, ó. Esse aqui é a vista de topo, esse aqui é a vista de baixo, né? O bottom. Esse aqui é a esquerda, esse direita, esse é a traseira, esse é a dianteira e essa é uma vista isométrica, tá? Então, é uma das informações mais importantes, né? Com o tempo, vocês vão pegar a habilidade aí, ó, né? Botão do meio, para frente, para trás, é zoom. Botão direito é move. E botão do meio pressionado é rotate, né? Você clica no ponto que você quer fazer o rotate e depois você gira a peça, tá? E com o tempo, vocês vão ficar craques, tá? Ou seja, botão do meio é zoom. Botão direito, move. Botão do meio pressionado, rotate, né? Você pode usar também esses íconezinhos aqui para girar seu modelo, colocar na posição que você deseja. Letra F, digita F no teclado, ele ajusta o modelo na tela, põe o modelo inteiro na tela, tá? Outras informações importantes, né? Então aqui tem o painel, que a gente vai usar bastante, esse painel aqui, e aqui ele mostra as diversas funções do software, né? É praticamente uma sequência. Primeiro você faz a geometria, depois você define o tipo de elemento, pode ser unidimensional, pode ser bidimensional, pode ser tridimensional, depende do modelo. Esse modelo aqui é um modelo tridimensional, não é um modelo sólido, tá? Eu tenho um monte de tetraedros aqui. Você pode ter um modelo 2D, pode ser barra, pode ser viga, pode ser barra de treliça. Você tem o unidimensional, que é o elemento rígido. Pode ser um elemento de massa, né? Entre outros, que a gente vai ver no detalhe. Esse aqui é um exemplo de elemento rígido. Em alguns livros chamam isso aqui de spider, isso é uma aranha, né? Ele conecta um ponto central com a malha. Então, eu posso aplicar uma força nesse ponto aqui e essa força vai ser transmitida para esse furo. Como se eu tivesse um eixo aqui, tá?
Então, em vez de eu aplicar uma força concentrada nesse ponto, que vai gerar uma tensão enorme, eu crio um elemento rígido e aplico a força nesse elemento, né? E aí a transferência de carga vai ser mais suave, tá? Vai ser mais realista, como se eu tivesse um eixo aqui mesmo, tá? E aí, pessoal, nós temos esse painel aqui, ó. Esse painel, ele mostra os componentes, né? Nós temos 3 componentes, né? O RBE2, eu posso mudar a cor dele aqui, ó, colocar preto. Eu tenho um RBE3, que também é um elemento rígido. O que é RBE? RBE é Rigid Body Element, elemento de corpo rígido. Basicamente, é um elemento onde nós teremos que aplicar um carregamento, né? A gente vai aplicar ou um carregamento ou aplicar uma condição de contorno, vai colocar um apoio ali. Eu posso mudar a cor dele, ó. Tem um RBE3. O RBE3, nós vamos colocar a carga, nós vamos aplicar a carga no RBE3. Deixa eu colocar outra cor aqui, que esse daqui vai ser difícil de enxergar. Tá laranja. Então, nós temos o RBE3, que é esse aqui, onde nós vamos aplicar a carga. E tem o RBE2, onde nós vamos aplicar a condição de contorno, onde nós vamos travar a estrutura, para fazer análise estática, tá? Então, o método de elementos finitos, ele divide a estrutura, né, em vários elementos. Então, uma estrutura tem uma geometria complexa, é um modelo sólido, que poderia ser feito no CATIA, por exemplo. Aí eu importo esse modelo, gero uma malha e crio esse elemento rígido aqui. É bem facinho fazer isso, tá? Tanto criar a malha, quanto criar o elemento rígido. E eu tenho 3 componentes aqui, ó. Então, todas as informações que a gente vai criando no nosso modelo, eles são inseridos aqui nessa árvore, ó. Tá vendo? Tem uma árvore aqui, onde nós temos os componentes, e a gente vai trabalhar sempre nessa abazinha Model. Tem uma aba aqui que é Section, a gente vai trabalhar nessa aba Model. Aqui nós temos o RBE2, onde nós vamos aplicar a condição de contorno. Temos o RBE3, onde nós vamos aplicar a carga. E tem o Torsion Link. Torsion Link é esse modelão aí, ó, modelo sólido. Por exemplo, é um modelo que poderia ter sido feito no CATIA, né? Ou no ProE, SolidWorks. Você fez lá o modelo e importou ele para cá. Dá para importar o modelo aqui também, tá? Depois eu mostro para vocês. Aqui ele mostra a quantidade de elementos que ele tem e a quantidade de nós. Então, são 42.825, né? Essa versão estudante, pessoal, vocês podem trabalhar com modelo de até 100.000 elementos, tá? Dá para fazer todos os exercícios do nosso curso de forma bem tranquila, tá? Bem tranquila mesmo. Pode mudar a cor, né, do modelo. Põe uma cor aí que você acha mais interessante, né? E aí, pessoal, tem outra informação importante aqui, que é em relação a essa janelinha aqui. Antes de eu falar essa informação, o que nós vamos fazer, né? Eu passei para vocês esses 3 arquivos aqui, ó. Nesses 3 arquivos que estão lá no Teams, né? E nesses arquivos tem um passo a passo para fazer esse exercício, ó. Eu coloquei esses 3 aqui e, por exemplo, nesse arquivo 02, ele está na página 53 aqui, ó. Eu passo a passo para fazer esse modelinho aqui. No 04, ele está aqui na página 3, aparece aqui, ó, Solid Bracket, né? E no Exercises também tem aqui na página 22, aqui, né? Esse arquivo aqui é mais novo, tá? Esses 2 arquivos, eles são mais antigos. Não sei se tem o ano aqui, né? Mas a metodologia é a mesma, tá? Tem aqui uma contextualização, fala um pouco do método de elementos finitos, né? Que é um método numérico, né? Que é baseado na montagem da matriz de rigidez da estrutura, né?
Você divide aqui a estrutura em elementos, nesse caso bem simplesinho, são 2 elementos, né? Ele vai usar a equação do equilíbrio, ó, F é igual a Kx, onde K é a matriz de rigidez global, o X é o deslocamento e F é a força, né? Então é essa equação que ele vai resolver, né? Quanto maior a quantidade de elementos, maior vai ser a matriz de rigidez, tá? E aqui ele resolve. O sistema, ele acha a matriz global, né? Ele acha a matriz de cada elemento e monta a matriz global. Aí ele resolve um sisteminha 3x3 aí. Bem tranquilo de fazer, tá resolvido aí, tá? E aí, o que acontece? Tem um monte de informações aqui, vocês podem ler depois, né? Mas o que a gente vai fazer é dar foco no exercício, né? Tá aqui o exercício, está resolvido. Depois, nesse arquivo aqui também tem a resolução. E aqui, ele tem aqui o passo a passo, né, do exercício também. Nos 3 arquivos tem o passo a passo. Então, se você estiver aí na sua casa, quiser acompanhar também pelo PDF, pode, tá? Bom, então nós abrimos o modelo, né? A primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, é criar um material, né? Então, o que ele fez? Ele importou, por exemplo, essa geometria lá do CATIA e dividiu a geometria em vários elementos, né? Como eu falei para vocês, o método de elementos finitos, ele é baseado no seguinte, né? Você tem que resolver um problema com uma geometria complexa, um carregamento complexo, uma condição de contorno complexa. Se você for tentar buscar uma equação que resolva esse problema aqui, você vai ficar a vida inteira desenvolvendo essa equação e vai chegar a uma equação que, às vezes, não vai resolver o problema, né? Ou vai ficar muito simplificado o seu problema, né? De forma que é inviável, né? Uma equação só para você resolver um problema com uma geometria que não é muito convencional, né? Vamos dizer assim. Então, o que você faz, né? Em vez de você resolver uma equação que é praticamente impossível de resolver, você divide essa estrutura em vários pedacinhos, né? Então, são geometrias simples, né? Como um elemento tetraédrico, um elemento tetraédrico, e aí você tem para cada elemento uma série de equações, né? E fica mais fácil de resolver, né? Você pode resolver de uma forma matricial. É isso que o software faz, né? Ele divide a estrutura em pedacinhos, né? E cada pedacinho vai ter as suas equações simples para resolver. Em vez de você resolver uma equação extremamente complexa, né? Que vai dar um resultado que pode ser ruim, ou a equação vai ficar inviável para resolver, ou ela vai ficar muito complexa, devido à geometria, você divide essa estrutura em vários pedacinhos, e cada pedacinho vai ter equações simples para resolver. Serão muitas equações, mas o computador resolve, tá? Essa é a metodologia. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar o material, né? O software, pessoal, ele tem várias formas de fazer a mesma coisa, tá? Então, uma forma de criar o material, você pode vir por aqui, ó. Aqui em cima tem uma abazinha chamada Model. Model. E aqui tem Materials, tá vendo? Se clicar aqui em Materials, ele vai abrir uma janelinha e dá para criar o material, tá? Ou então, você pode vir por aqui, ó. Você coloca o botão direito do mouse aqui, botão direito do mouse, nessa região, Create. Todas essas funções, elas estão em ordem alfabética. Esse acha que material também dá para criar, né? Mas vamos criar por aqui, que é a primeira. Vamos usar esse aqui, ó, né? Depois eu explico por quê. Então, você vai achar aqui, ó, Model, e vai clicar aqui em Materials. Ele abre essa janelinha, você vai dar um nome para o material. Vamos chamar de alumínio. Alum. Aí, o card de imagem é o tipo de material. Só para curiosidade, se você clicar aqui, tem um monte de material, né? Inclusive material compósito, né? Que a gente vai fazer o exercício depois.
O MAT1 é um material isotrópico. Pode deixar MAT1 mesmo. Aí nós vamos colocar o E. O que é o E? O E é o módulo de elasticidade, que eu falei para vocês lá nas aulas teóricas. É uma propriedade de rigidez do material. Ele mostra a inclinação da curva do diagrama tensão-deformação. Tá? Como isso aqui é alumínio, nós vamos colocar aqui 70.000. Tá? É importante você digitar e dar Enter. Tá? Se você passar o mouse aqui, aparentemente parece que tem um valor ali, ó, tá? Mas não tem nada. É um número que o software ele recomenda, né? Que você pode usar, né? Ele mostra os valores do aço, na verdade, né? Mas se você não digitar nada, ele não vai atribuir nenhum valor, tá? Você tem que digitar e dar Enter, tá? Então aqui a gente vai colocar o número E, que é o módulo de elasticidade, 70.000, tá? Aqui está em Newton por milímetro quadrado, é megapascal, tá? E nós vamos colocar esse NU aqui, ó. O NU é o coeficiente Poisson. Então, você vai colocar 0,33 aqui e dá Enter, tá? Então, criamos aí o material. Só você vai colocar o nome aqui, vai colocar o modo de elasticidade, 70.000, e o NU, que é o coeficiente Poisson. É importante que você digite e dê Enter, tá? E aí você fecha ele aqui, ó, close, pronto. Aí o que acontece? Ele vai aparecer na árvore aqui o material, ó, tá aqui o material, alumínio, né? Aí, o que acontece muito, o aluno pergunta, né? Na minha versão, quando eu clico aqui em Alum, já aparece os dados do material aqui, ó, embaixo, né? Por exemplo, se eu quiser mudar, basta clicar aqui, por exemplo, 71.000. Se eu clicar, ele muda, né? 70.000. Aí você pode perguntar, mas não está aparecendo, né? Aí depende da versão, né? Você pode configurar isso também. Basta você vir aqui, ó, File, Preference. E aqui, ó, tem uma opção chamada Browsers. Nessa opção Browsers, você pode habilitar ou desabilitar esse Show Entities em Model Browser. Eu deixo ele habilitado. Se eu desabilitar, o que acontece, né? Ele desabilita. Ó. Então, quando você instala o software, ele aparece nessa versão nova, né, que é desabilitado. Então, por exemplo, se eu clico aqui em MAT1, ele aparentemente não aparece nada aqui embaixo, né? Eu tenho que dar duplo clique aqui, aí ele abre essa pasta MAT1, e aí eu tenho acesso às informações. Né? Tá carregando aí. Tá demorando para carregar. Aí, ó, ele abre o MAT1, né? Aí eu clico aqui, aí sim aparecem informações aqui, tá? Eu, particularmente, não gosto de trabalhar assim, né? Porque dessa forma é bom quando você tem uma árvore muito extensa aqui, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui em File, né? Provavelmente, quando vocês instalarem o software de vocês, ele vai apresentar dessa maneira, tá? Eu vou fazendo aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ficar à vontade para me interromper, tá? A ideia é fazer, nós todos fazemos juntos, tá? Então, eu vou habilitar esse browser aqui, ó. Vem aqui, ó, File, Preference. E aqui nesse browser aqui eu vou colocar Show Entities em modo browser. E aí ele fica dessa maneira, né? Que eu particularmente eu gosto de trabalhar assim, né? Ou seja, quando eu criei o material aqui, eu clico aqui em MAT1, né? Ele já aparece as informações aqui embaixo, ó. E aí eu consigo ter acesso, consigo modificar, né? E outra coisa que eu acho legal também, que é também uma modificação dessa versão nova, pelo que eu entendi, eles estão querendo eliminar esse painel aqui, ó, de baixo, né? Porque todas as funções que tem aqui em cima também, tá? Mas esse painel, ele é um painel que veio da versão antiga, né? Então você acaba acostumando com a versão antiga, né? Então é bom deixar aí, né? Daqui a um tempo, quando a gente se acostumar 100% com a versão nova, né? Aí desabilita. E esse painel aqui é muito, muito importante. A gente usa bastante. Eu, particularmente, eu uso bastante, né?
Então, se ele não estiver aparecendo, você pode fechar ele aqui, né? Aí você consegue até visualizar o modelo maior, né? Se quiser mostrar o painel de novo, você vem aqui, ó, View Panels. Ele mostra o painel, tá? Então, a primeira coisa que nós fizemos é criar um material, né? Agora nós vamos criar a propriedade, né? Como eu falei para vocês, o método de elementos finitos, ele permite que você possa fazer problemas, resolver problemas das mais diversas formas, né? Tem vários tipos de elemento, né? Cada tipo de elemento tem uma formulação matemática diferente, né? Eu posso ter uma estrutura com barras, né? Posso ter viga, posso ter treliça, eu posso ter placa, né? Eu posso ter vários tipos de elemento. Pode ter elemento de massa, né? Pode ter um elemento rígido, um elemento de mola. Tem vários tipos de elemento. Tem placa, né? E tem elemento sólido, que é esse caso aqui, tá? Quando essa malha ela tá pronta aqui, ó, né? O software ele entende que isso aqui é uma malha, né? É uma geometria dividida com vários elementos, né? Mas o software ainda não sabe, né? Que essa malha aqui possui um material, possui uma propriedade. Embora nós tenhamos criado aqui o material, o software ainda não sabe qual é o material dessa geometria, qual é a propriedade, quais são os tipos de elementos. Então, nós temos que falar isso para ele, né? Nós temos que atribuir uma propriedade a esse modelo. Então, nós vamos criar uma propriedade, né? Eu posso criar uma propriedade por aqui, né? Aqui na abazinha Model, se eu clicar aqui em Properties, ele vai criar a propriedade. Ele abre essa janelinha e nós vamos dar o nome da propriedade. Ó. Vamos chamar de bracket. E aqui é mais importante, ó, quando você cria propriedade, tem que informar para o software qual é o tipo de elemento. Ó, tem vários tipos de elemento aqui. O P é de property. Então você tem propriedade aqui, ó. Você tem viga, que é o bar, né? Você tem viga de Euler, viga de Timoshenko. Você tem propriedade de material compósito, tem propriedade de massas, tem propriedade gap, que é um elemento para fazer análise não linear. Você tem propriedade de tubo, você tem superfícies, tem sólidos, tem casca, você tem solda, você tem massa, você tem propriedade de pino, de rebite, de parafuso, de mola, tem quanto é tipo de propriedade. E a propriedade depende do tipo de elemento. Nós vamos usar a propriedade aqui, é o sólido, né? Então, procura aqui, tem ordem alfabética, procura o P-Solid, né? O P de property, solid, sólido. Né? Então, é um modelo sólido. Então, nós temos que definir esse tipo de propriedade e atribuir essa propriedade a um modelo. Né? Falar para o software, ó, esse modelo, essa malha de elementos finitos, ela tem uma propriedade, que é a propriedade de elemento sólido. Mas eu tenho que formar um material também, ó, tá aqui, ó, material. Como eu já criei o material alumínio ali, eu clico aqui, ó. A priori, ele está unspecified, vou clicar aqui, aí ele dá a opção de escolher o material. Então, vários botõezinhos aqui, ó. Se eu clicar nesses 3 botãozinhos, né, ou clicar na barra de espaço, né, ele abre outra janelinha aqui e mostra o MAT1. O MAT1 foi o material, o alum que eu criei, que é o verdinho. Aí você dá OK aqui, você atribuiu o material a essa propriedade. Né? Então, criamos a propriedade, né? Dei o nome para ela, chamei de bracket, escolhi o tipo de elemento, que é o P-Solid, e atribuí o material a essa propriedade. Foi o material que eu criei, o alumínio. Deu OK aqui, aí criou a propriedade, pronto. Está criada a propriedade. Aí o que eu vou fazer? Eu vou atribuir essa propriedade ao meu modelo, né? A priori, ele não sabe, né, que esse modelo tem uma propriedade, né? Que esse monte de elementos aí, eles têm material, propriedade, não sabe, né? Então, tem que atribuir essa propriedade, né? Então, vem aqui, ó, em componentes,
ele já criou os 3 componentes certinhos aqui. A gente vai trabalhar dessa forma também, né? Então, ele criou um componente que é o RBE2, que é um elemento rígido, né? O Rigid Body Element, e tem o RBE3, onde nós vamos aplicar a carga. E tem o Torsion Link. O Torsion Link, pessoal, é esse modelão. Ó, posso modificar a cor dele, ó, vou colocar branco, né? Esse é o modelão, né? A estrutura que nós vamos calcular. E quando a gente clica aqui, ó, você olha nesse painelzinho aqui embaixo, ó, ele mostra aqui que na propriedade está unspecified, né? Ou seja, é como se não estivesse definida a propriedade a esse modelo, né? Então, nós vamos atribuir a propriedade nesse modelo, né? Nesse Torsion Link. Então, clicou aqui, ó, unspecified, 3 pontinhos. Opa, apareceu aqui, ó, o bracket, que é a propriedade que eu acabei de criar, né? P-Solid. Aí você dá OK, né? Automaticamente ele já atribuiu o material. Então, agora sim, né? Então, o meu modelo, ele tem geometria, né? Que eu já importei lá, por exemplo, no CATIA. Ele tem uma malha de elementos finitos que já veio pronto, que dá para fazer, é fácil. E já vem com o elemento rígido. E os elementos rígidos estão separados aqui, ó, na árvore. Então, tá tudo certinho. O elemento rígido é um elemento de interpolação, só de transferir carga. Eu não preciso atribuir nenhuma propriedade para ele, tá? Ele só vai ser usado para transferir cargas. E o Torsion Link não, né? É onde eu quero calcular tensões e deformações. Aí eu tenho que atribuir uma propriedade. Então, se você clicar aqui, ó, embaixo, ele já mostra a propriedade, o material já está atribuído, tá? Tá legalzinho, né? Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Se você olhar no PDF lá, nós vamos aplicar o que ele chama de Boundary Condition, né? O que é Boundary Condition? É condição de contorno. A gente vai travar o modelo. A gente vai fazer uma análise estática, nós vamos travar o modelo nesses 2 pontos, ó. É como se eu tivesse um eixo aqui, né? Vou travar nesse ponto e vou aplicar uma carga aqui no RBE3, tá? Então, tanto para carregamento quanto para condição de contorno, eu preciso associar essa condição de contorno, esse boundary condition, que é um apoio, eu preciso associar isso a um load collector. Então, eu preciso criar um load collector. O que é load collector? O load collector é um conjunto de informações, né, que vão ficar armazenadas na árvore, de forma que eu possa saber, né, o que eu estou criando, né? Então, para criar o load collector, né, então, agora o que eu vou fazer? Eu vou travar meu modelo aqui, ó, vou aplicar as condições de contorno aqui, né? O que são condições de contorno? São apoios, né? Eu vou dizer que o meu modelo ele está travado aqui, eu vou travar esse modelo bem nesse ponto aqui, como se tivesse um eixo aqui, ele vai estar travado nesse ponto, e o modelo vai estar travado nesse ponto aqui também, bem no meio aqui, ó. Por isso que eu criei esse RBE, tá? Então, para fazer esse procedimento, primeiro, tem que criar um load collector. Como que eu crio o load collector? O load collector nós vamos criar por aqui, ó. Você vem aqui, põe o mouse aqui, ó, nessa regiãozinha branca aqui, ó. Botão direito do mouse, create load collector. Tá vendo? Tem um comandozinho. Tem um comandozinho chamado load collector. Então você clicou aqui, ó, load collector, ele cria lá na árvore, ó, load collector é um conjunto de cargas. No caso, vai ser condição de controle. Então, eu vou chamar esse load collector de suporte, ou apoio, onde eu vou apoiar a minha estrutura. Quando eu crio esse load collector, ele fica ativo, ó, tá vendo que ele está negrito. O load collector ele serve tanto para carregamento quanto para condição de contorno. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou travar o meu modelo, né? Criei, ele está ativo aqui. Como que eu travo? Eu vou criar uma condição de contorno, boundary condition. Tem 2 formas de fazer. Eu posso vir por aqui nesse painel, análises,
E tem aqui, ó, constraints, são restrições, né? Ou eu posso vir aqui por cima também, ó, analyze, e tem aqui o BC, tá vendo o BC, ó? BC é boundary condition, condição de contorno. São os apoios. Vamos fazer por cima aqui, ó. Então, primeiro eu crio o load collector, botão direito do mouse, create, load collector, clicou, dá um nome para ele, eu vou chamar de suporte, né, que é o apoio que eu estou criando. Quando eu crio o load collector, ele fica ativo, fica em negrito aqui, ó. Aí você vem aqui em cima, analyze, e clica aqui em boundary condition. Com boundary condition, aí ele abre outra janelinha aqui embaixo, constraints, inertia relief, MPC. Nós vamos usar esse constraints aqui, ó. Tá? Quando você clica em constraint, ele abre essa janelinha aqui embaixo, ó. Né? Então, primeira coisa, nós vamos escolher os nós, né? Os nodes. Quando ele abre essa janelinha, pessoal, certifiquem-se que esse label constraints aqui esteja ativado, né? Por quê? Aí você consegue enxergar na tela a condição de contorno, né? Quando eu instalei essa versão nova, eu percebi que eu criava a condição de contorno, não conseguia enxergar, né? Na tela, a condição de contorno. Depois eu percebi que esse label aqui ele não estava ativado. Então, certifiquem-se que esse label aqui esteja ativado, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um zoom aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Nesse nozinho. Tem um nozinho lá no meio, lá, tá vendo? Esse nozinho aqui, ó. Quando ele tá amarelo aqui, quer dizer que você pode escolher o nó. Qual é o nó que você vai travar? Vou escolher esse nozinho aqui, ó. Quando você clica lá no meio, ele aparece uma bolinha, né? Uma bolinha laranja. Ah, vamos imaginar que eu cliquei errado. Escolhi esse aqui. Não tem problema. Você vem aqui, ó, nessa flechinha e tira a seleção, ó. Tirou a seleção, aí clica lá de novo, tá? Toma cuidado para apoiar a estrutura nesse nozinho aqui, senão o resultado fica errado, tá? E aí, nós vamos travar aqui, ó, 6 DOF. O que é DOF? DOF é Degree of Freedom, é grau de liberdade. Degree of Freedom, grau de liberdade. Se eu digo que os 6 graus de liberdade são iguais a zero, significa que esse ponto está travado no espaço, né? A translação em x está travada, a translação em y, a translação em z, a rotação em torno de x, a rotação em torno de y e a rotação em torno de z. Está tudo travado. Eu posso liberar aqui as rotações, né? Eu posso travar só as rotações, eu posso travar só as translações, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Esse nozinho, né? Nós vamos travar tudo, né? Esse nozinho aí é o nó, no PDF, ele chama esse nó aí de 4.830, tá? Você pode selecionar simplesmente clicando em cima dele, né? Ou então você pode clicar por aqui também, ó. Clica aqui em Nodes, ele abre essa janelinha aqui. Então você pode escolher nó através de uma janela, você pode fazer uma janela para criar os nós. Você pode escolher todos os nós. Você pode escolher por um coletor. Você pode escolher por um plano, né? Por uma geometria, por uma face. A gente vai fazer várias... Pelo caminho dá para usar também, bypath, ou pelo ID. O que é o ID? O ID é a identificação do nó, né? Cada nó tem um número, né? Quando ele gera a malha de elementos finitos, automaticamente ele gera uma numeração, tanto para os elementos quanto para os nós. Então você pode ir por ID aqui, ó. Se clicar ID, a identificação, é o nó que você digita aqui, ó, 4.830, que é o nozinho que está mostrando lá no PDF, aí você dá um Enter. Você posicionar o mouse aqui para fora, olha o que aconteceu. Ele selecionou exatamente o nozinho do meio, né? Então, você pode, vou tirar a seleção aqui, você pode escolher esse nó
né, clicando em cima dele, ou você pode, pelo ID, né, dependendo do caso, se o modelo tiver muito poluído, né, difícil de acessar aquele nó, você pode usar essa alternativa. Ó, por ID, digita aqui, ó, 4830, dá Enter. Aí ele selecionou o nozinho. E aí o que você vai fazer? Você vai travar os 6 graus de liberdade aqui, ó. Então certifiquem-se que os 6 graus de liberdade estão travados. Esse load types aqui é o SPC mesmo. Aí você clica aqui, ó, Create. Ele criou um triângulo. O triângulo é a simbologia para identificar um apoio, tá? Vou colocar em outra cor aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte, né? Esse ponto está travado, os 6 graus de liberdade. Então ele apareceu aqui, ó, um triângulo, né, que mostra que é um apoio e travou os 6 graus de liberdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Agora, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é esse ponto aqui, ó. É o RBE2. De novo, ó, clicou aqui. Só que esse ponto, eu vou liberar o grau de liberdade na direção 2. Vou liberar o Y. O Y, tem o eixo Y aqui, ó. O Y é o eixo que está nesse sentido aqui, ó. Né? Como se eu estivesse liberando o grau de liberdade em Y ali, ó. Ele vai ter a possibilidade de se movimentar, porque eu liberei o grau de liberdade em Y aqui, ó. Que é o que está falando no PDF. Então, de novo, vou tirar a seleção, né? Você escolhe esse nozinho aqui, clica aqui e tira o DOF2, né? O DOF2 vai ficar livre. Aí você clica aqui em Create, né? Ou então, você pode pelo ID, né? No PDF, ele deu o número desse nó aí. O número desse nó é 4831. Digita 4831 e dá um Enter. Aí você põe o mouse para cá, selecionou o nozinho ali, ó, né? Ou simplesmente você clica em cima do nó, tá? Clicou aqui, Create, ele cria aqui um outro apoio. Tá travado. Onde tem triângulos, que está travada a estrutura, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Travado 6 graus de liberdade. E aqui está travado 1, 3, 4, 5, 6. É só o grau de liberdade 2, que é a transação em Y, está solta. Então, criamos aí, ó, os dois apoios, né? Agora, nós vamos criar a carga, né? Vou aplicar uma carga aqui nesse RBE3 aqui, ó. Então, pessoal, uma informação importantíssima. Sempre quando você executa um comando, como esse, né? Olha, executei um comando de posição de contorno. Aí você dá o return aqui, ó. Você finaliza, né? Finaliza o comando, sai daquela janelinha e aí vai para o outro, tá? Porque se você não terminou de executar o comando, não deu o return, ele pode dar problemas no comando, no próximo comando, tá? Então finaliza o comando e vai para o próximo, tá? Agora nós vamos criar carga, vamos aplicar uma carga aqui, ó. Para criar a carga, eu preciso de um load collector também. Como eu falei para vocês, o load collector ele serve tanto para definir a condição de contorno ali, né? Quanto para definir as cargas, as forças, né? Vou aplicar uma força aqui. Então, vou ter que criar um load collector também. Então, vem aqui, ó, botão direito do mouse, create load collector. Direito do mouse, create load collector. E aí eu vou dar um nome, né? Eu posso chamar de force. Carga, força, né? Load, de force. E aí o que acontece? Quando eu crio esse load collector force, olha só, ele ficou em negrito, né? Então tudo que eu criar agora de força vai ficar nesse load collector. Vamos dar a cor aqui, vou colocar vermelho, para poder enxergar essa força aí, né? E aí ele tá criado aqui, ó. Tá negrito, quer dizer que ele está ativo. Então, como é que eu faço para criar? Vem aqui, ó, mesma coisa, ó, Analyze. E aqui tem um íconezinho chamado Loads, tá vendo? Ó? Nesse ícone chamado Loads, se você aproximar,
E tem vários botõezinhos aqui, vários comandos. Ó. Aproxima aqui, ó, o mouse. Ele tem um list loads. Você colocar aqui nessa face aqui essa metade de um cilindro, né? Você colocar na face desse cilindro, ele aplica pressão, ó, tá vendo? Tem um apply pressures, se você quiser aplicar pressão. Aqui em cima ele tem um vetorzinho circular que serve para aplicar momentos, tá vendo? E aqui ele tem o apply force, tá vendo? Tem uma flechinha aqui em cima que é o apply force. E esse que a gente vai usar, tá? O apply force. Se você clicar no apply force, ele abre essa janelinha aqui, ó. Ele abre essa janelinha, né? Você pode, por aqui também, ó. Aqui você vê esse menuzinho inferior, ele tem aqui análises e tem forces aqui também, ó. É a mesma coisa, tá? Dois comandos executam a mesma coisa. Ou senão você pode vir por aqui, ó, em Analyze e acha aqui, ó, Apply Force, que é essa setinha aqui que aparece nesse ícone aqui, ó, Apply Force. Clicou aqui. Aí é a mesma coisa, você vai selecionar um nó, vai aplicar a carga, esse nozinho do meio aqui, ó. E aqui você vai dar as componentes, né, da força. Essa força vai ter uma componente em X, em Y e em Z. Então, para você definir as componentes, pessoal, você vai aqui, onde está escrito magnitude, tem uma flechinha aqui, ó, tá vendo? Está escrito aqui magnitude. Se você quisesse clicar a força e definir esse vetor aqui, N1, N2, N3, que são os versores, né? I, J, K. Ou, mais fácil, clica aqui nesse botãozinho aqui, ó, tem o comando Constant Components. Aí você já dá os valores das cargas aqui. Como eu já fiz esse exercício, já tem até os valores aqui, ó. A componente da força na direção X é 12.000, você digita aqui 12.000, dá Enter. O componente Y também é 12.000, dá Enter, né? E a componente Z é menos 20.000. Aí escolheu o nozinho aqui no meio, né, que é esse nó aqui, né? Lembrando que nós travamos esses dois aqui e vamos aplicar a força nesse nozinho do meio aqui, ó. O RBE é 3, tá? Selecionou aqui o nó. Você pode também pelo ID, né? Eu vou tirar a seleção, o ID, né? Você clica aqui nesse botãozinho Notes, ele abre essa janelinha. Você pode escolher por uma janela, pode escolher todos que estão indicados na tela. Você pode usar pela identificação, que é o ID, por grupo, por geometria, pelo caminho. A gente vai usar bastante aqui. Ou pelo ID, né? Esse nozinho é o nó 1, né? Primeiro nó, que digita 1, dá Enter. Tira o mouse, aí selecionou, né? Ou você seleciona manualmente, simplesmente você clica aqui nesse nozinho do meio, está selecionado, tá? Então, de novo, selecionou o nó, escolheu aqui Constant Components, colocou o valor das constantes, 12.000 na direção X, 12.000 na direção Y e menos 20.000 na direção Z. Aí é só clicar aqui, ó, Create, né? Opa, a forcinha está muito pequena, né? Aí você clica aqui, onde está escrito Relative Size, né? Você pode aumentar aqui para 50, por exemplo, né? Aí aumenta o tamanho da força, né? Aumenta o tamanho da força, mas o módulo dela é o mesmo, né? Só para você poder visualizar a força no modelo, tá? Se aumentar mais, colocar 150, né? E dá para ver o que realmente você está calculando. Vou colocar 100 aqui, ó. O que nós podemos enxergar aqui, ó, né? Eu tenho um modelo de elementos finitos, né? Tenho uma malha, eu criei o material,
Eu criei uma propriedade, né? Atribuí o material a essa propriedade, atribuí a propriedade ao modelo, criei a condição de contorno, apoiei a estrutura nesses dois pontos aqui, e depois criei a carga. Né? Então o modelinho está pronto. Né? O que está faltando? Está faltando criar o load step. Né? O que é o load step? O load step ele vai conter as informações para que você possa rodar a análise. Né? Então você clica aqui, ó, no botão direito do mouse, né? Create, você vai criar um load step aqui, ó. Esse load step você pode chamar, por exemplo, de static análise, análise estática, né? Static análise, né? E aí você vai dentro desse subcase, né? Desse load step, ele cria um subcase, vai colocar as informações para poder rodar o modelo, né? Ou seja, a análise type aqui você vai colocar linear, estática, né? Esse SPC, o que é o SPC? O SPC é o Single Point Constraint, né? O Single Point Constraint, o próprio nome já diz, né? Quando você tem constraint é restrição. O que é restrição? Restrição é quando você trava a estrutura, né? Não tem movimento, uma restrição ao movimento, né? Então, nesse SPC, clicou aqui, ó, 3 pontinhos, né? A restrição é o suporte, é o apoio que você criou ali, ó, o SPC. Aí dá o OK. E o load é a carga, né? Então você vai falar para o software que o load collector force, né, que vai ser utilizado para rodar o modelo. E o SPC é a condição de contorno suporte que eu criei. E o tipo de análise é linear e estática. Tem um monte de análise aqui, ó. Tem análise de transferência de calor, análise modal, análise de flambagem, análise dinâmica, né? Análise de transiente, análise não linear, estática, análise dinâmica de multicorpos, análise de fadiga, análise randômica, análise não linear transiente, análise genérica, um monte, né? A gente vai usar aqui a análise linear estática, é mais simples, pronto. Aí o modelinho está pronto, ó. Então, o que nós fizemos, né? Nós abrimos o modelo, criamos o material, criamos a propriedade, atribuímos a propriedade ao material, ou melhor, atribuímos o material à propriedade. Uma vez criada a propriedade, eu atribuí essa propriedade ao modelo. Aí nós criamos as condições de contorno, que são os apoios, e criamos a carga. O modelo está pronto, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos rodar agora. Então, essa é a primeira fase, né, da análise, é o pré-processamento, né? O modelo está pronto, né? Todas as equações estão montadas, né? Internamente no software, ele monta as equações. O que a gente enxerga é a interface gráfica, né? Esse modelão aí, com carga, com elementos. E agora nós vamos rodar, né? Quem que vai rodar? Quem roda é o solver, né? Então, existe um módulo que é o Obstruct, que é o responsável por rodar o modelo. Então, você vem aqui, ó, análises, e tem o Obstruct aqui embaixo, ó. Pode vir por aqui também, ó. Dentro do Analyze, né, tem esse símbolozinho aqui parece um play, né? Um triângulozinho deitado. Você clicar aqui, ó, ele abre essa janelinha. Essa janelinha é para rodar o modelo, ó. Dá uma checada, né? Eu coloquei o modelo nessa pasta da minha máquina. Não pode ter cedilha aqui, tá? Nem acento. Aqui no Export Options, você vai colocar todas, pode colocar todas. Nesse Run Options, você vai colocar análises. Aí tá pronto, é só clicar aqui, ó. Deixa eu só ver se tem alguma coisa que eu vou fechar isso aqui. Então, clicou aqui, aí o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, Obstruct, e vai rodar. Ele vai abrir uma janelinha. Essa janelinha é a janelinha do solver, do Obstruct. E rodou, ó. Ele rodou, falou que a análise está completa. E
falou, já calculou o menor deslocamento em Z aqui, ó, deu menos 1,04. O que nós vamos fazer? Nós vamos ver os resultados. Para a gente ver os resultados, nós vamos usar o pós-processador. Pós-processador, que é a terceira etapa, é o Hyperview. Então, você clica aqui em Results, aí ele vai abrir o Hyperview, ó. Pronto, né? Abriu. Aí você dá uma checadinha aqui, ó, se ele está pegando os resultados corretos, né? H3D é o arquivo de saída. Você pode aplicar apply aqui para ele carregar os resultados. E aí aqui você vai visualizar, né? Eu, particularmente, eu gosto de, de olhar só a estrutura, né? O RBE é um elemento, né, auxiliar, tá? Faz de transferência de carga. Então, não gosto, eu não costumo ocultar ele aqui, ó. Quando você abre a árvore em Components, tá? Você clica aqui, ó, e oculta. Se clicar aqui, ele esconde, né? Não mostra. Eu só quero o Torsion Link. E aí, aqui, pessoal, quando eu abrir isso aqui, essa aqui é a interface antiga do software, tá? Tem uma diferençazinha, depois eu mostro para vocês como é que abre a interface nova, tá? Tem um detalhe importante que é o seguinte, na interface antiga, você tem que pressionar o Ctrl para girar o modelo. Então, mantém o Ctrl pressionado, botão do meio do mouse é zoom. Ctrl pressionado, botão esquerdo, rotate. Botão do meio e botão direito move, tá? Aí você clica aqui nesse botãozinho, contorno, e clica aqui em apply, ó. Ele dá os resultados, tá? Então ele deu um deslocamento máximo de 1,56, tá? Você pode ver as tensões, você clica aqui, ó, Element Stress, clica aqui Apply, ele vai dar as tensões, tá? Então ele mostra aqui numa escala de cores as tensões críticas, né? Nesse elemento aqui, ó, você tem uma tensão máxima de 60,16 megapascal. Pessoal, só um minutinho aqui, meu filho está chamando, só um minutinho e já volto.
Bom, pessoal, obrigado aí por ter aguardado, né? Então, só para a gente verificar os resultados agora, né? Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos uma análise, né, de elementos finitos, fizemos o primeiro exercício, tá? Esse exercício ele é dividido em 3 etapas, né? A primeira etapa é o pré-processamento, né, onde nós abrimos o modelo, né, esse modelo sólido que poderia ser feito no CATIA, por exemplo, né? Depois foi definido aqui vários elementos tetraédricos, né? Depois foram criados aqui os elementos rígidos, para definição aqui dos apoios e do carregamento, né? Aí nós rodamos esse modelo, né? A primeira parte é o pré-processamento, né? Então, criação da geometria, da malha, dos elementos, né? Do material, da propriedade, do carregamento, da condição de contorno, aí o pré-processamento está pronto, né? A interface gráfica, nós enxergamos aqui o modelo, mas internamente no software ele monta as equações, né? Então ele monta uma matriz de rigidez gigante, né, de acordo com a quantidade de elementos, de condições de graus de liberdade de cada elemento. E aí a segunda etapa é o solver. O solver, a solução, né, é feita através de um outro aplicativo, né, que é o Obstruct. O Obstruct roda essas equações e calcula o resultado, né? Então, a primeira etapa é o pré-processamento, né, que é a preparação do modelo. A segunda etapa é o solver, que é feito pelo Obstruct. E a terceira etapa é o pós-processamento, onde a gente pode visualizar os resultados, né? Aqui, por aqui, quando ele roda, eu cliquei nesse botãozinho Results, ele já abre esse módulo, né, do HyperWorks, que é chamado de HyperView, né? Antigamente, nós chamávamos esse módulo aqui de HyperView, né? Quando você clica direto aqui no Results, que foi que nós fizemos, ele abre essa versão antiga, tá? Do HyperMesh, do HyperWorks, tá? Isso é importante eu comentar com vocês. Depois a gente faz o próximo modelo, a gente faz abrindo a versão nova, né, do HyperWorks. Por quê? Porque na versão antiga, né, você tem uma diferença, principalmente na hora de mexer no modelo, né? Então, você precisa pressionar o Ctrl para mexer no modelo, tá? Então, por exemplo, para eu dar o zoom, tem que deixar o Ctrl pressionado, tá? Para eu mover o modelo, precisa também o Ctrl pressionado e botão direito do mouse, né? E para eu girar, é o Ctrl pressionado e o botão esquerdo, tá? Mas isso aí é um detalhezinho simples, né? Que vocês vão perceber quando vocês fizerem a análise, né? Então, você pode, por exemplo, né, escolher um elemento específico, né? Então, como é que funciona a análise, né? Eu escolho esse elemento e esse elemento tem uma tensão aqui de 54,71, né? Então, qual que seria a ideia, né? Eu vou selecionar todos os elementos, né? E vou pedir para ele fornecer as tensões. Então, essa análise, ela é baseada no quê? Ela é baseada no fato em que a estrutura era submetida a um carregamento, né? Uma condição de contorno, ela apoiada. Aí aplicamos a carga, o que acontece? Tem uma região vermelha ali, onde a tensão 60 MPa, né? 60 MPa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa tensão aqui que eu calculei e comparar com a propriedade mecânica do material, limite de escoamento do material, né? Se você for analisar isso aqui, alumínio, né? Então, o alumínio, ele tem uma tensão de escoamento aproximadamente igual a do aço, né? Então, o alumínio você pode chegar numa tensão de 250 MPa, né? Então, teoricamente, estaria tranquilo esse modelo aqui, ele não vai ter nenhum problema, nenhuma falha, né, estrutural, ele não vai apresentar
nenhuma deformação permanente, né? Porque a tensão aqui está baixa, né? Ou seja, como ele deu as tensões numa escala de cores, você sempre vai para a escala, para o ponto onde você tem um ponto vermelho, né? Porque é nesse ponto vermelho que a tensão é maior, né? Aqui nós estamos vendo que a tensão, nesses pontos, ela chega na faixa de 60,16 MPa. É uma tensão razoavelmente tranquila, tá? Não tem problema não, tá? Então, nesse ponto de vista, né, que você tem que avaliar se sua estrutura ela resiste ou não ao carregamento, né, com segurança, né? Então, por exemplo, você pode fazer um relatório, né? E aí, nesse relatório, você verifica, né, realmente se a estrutura vai quebrar ou não, ou se você vai precisar, eventualmente, fazer algum esforço ou modificar o material, fazer algum reforço, né? Então, é nesse sentido que você deve fazer a sua análise, né? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que você tem aqui a sua tensão, né? Você está fazendo lá o seu relatório, né? E aí a tensão calculada, né? Você viu aqui, segundo o software, né? Você viu que a tensão calculada foi igual a 60, né? 60,16, né? A tensão calculada aqui foi uma tensão de 60,16, né? Que é 6 vezes 10, né? 6 vezes 10 6, aqui, ó. 6,016 vezes 10 é a primeira, né? Então, multiplica por 10, é 60,16 a tensão, né? Então, a tensão aqui é 60,16 MPa, né? E aí, o que você vai fazer? Essa daqui é a tensão calculada, né? Isso aqui é a tensão atuante na estrutura, né? É a tensão que está presente ali devido ao carregamento, né? Tensão atuante, né? Aí, o que você vai fazer, né? Você vai pegar as tabelas, né, dos materiais, que é alumínio, né? Aí você olha lá na tabela do alumínio, tem o diagrama tensão-deformação, né, do alumínio. Você vai pesquisar, né, quanto que vale a tensão de escoamento do alumínio, né? Nós vimos lá que para obter a tensão de escoamento do alumínio, eu tiro aqui um epsilon de 0,2%, né? Uma vez que o alumínio não possui um patamar de tensão de escoamento como o aço, né? Aí eu traço aqui uma reta, né? 0,2%, paralela à curva, onde bater aqui no gráfico, eu tenho a tensão de escoamento do alumínio. Esses são os dados obtidos pelo ensaio, né? No início do escoamento, as deformações são permanentes, né? São plásticas. Aí você vai numa tabela e pesquisa lá a tensão de escoamento do alumínio e percebe que a tensão de escoamento do alumínio é 250 MPa. Ou seja, para o material escoar, né, para ele apresentar uma deformação permanente, né, eu tenho que chegar num nível de tensão de 250, né? Só que aqui no meu modelo, né, eu estou com uma tensãozinha aqui de 60 aqui, ó, né, nessa região aqui, né? Então tá tranquilo, né? Ou seja, eu estou longe do escoamento do material, né? Logicamente que pode ter um critério, né? Aí você vai ver a norma do equipamento, né? Vai pesquisar a tensão admissível, né? Vamos imaginar que para esse caso aqui, a tensão admissível, né? A máxima tensão, né? Ou o sigma barra, né? Ele é a tensão de escoamento, né? Por exemplo, tensão de escoamento dividido pelo fator de segurança, né? Que é 2,5, né? Vamos imaginar que exista um critério como esse, né? E aí você calcula aqui a tensão de escoamento, é 250 dividido por 2,5, que é o fator de segurança, né? Então, você teria ali uma tensão admissível, na máxima tensão que você admite, de 100 MPa. Isso aqui é uma informação de projeto, é um critério de projeto, né? Ora, se sua tensão admissível deu 100, né? E a tensão atuante, né, a tensão calculada, foi 60,16, né? Você pode garantir, né, com segurança, que a estrutura não quebra, né? Por quê? Porque a tensão que você calculou, a tensão máxima na sua estrutura é menor, né, do que a tensão de escoamento.
tensão admissível, né? Então, nesse caso aqui, você pode validar seu projeto, você pode dizer que ele está ok, né? Ou seja, a favor da segurança, ele não vai quebrar, ou seja, a estrutura resiste à carga com segurança. É nesse sentido, né, que nós vamos fazer as análises, né? Nós temos um modelo, né? Inicialmente um modelo preparado, né, com carregamento, com malha, com material. Aí nós rodamos esse modelo e obtemos os resultados no software, né? O software vai mostrar uma escala de cores, né? Essa escala de cores a gente avalia, né, a pior tensão e compara essa tensão com o limite de tensão admissível do material, né? Aqui a gente pode ver também as deformações, né? Existe um artifício aqui do software, né, que é com relação deixa eu ver aqui para você. Existe uma informação do software aqui que é com relação aos deslocamentos, né? Então eu posso também, né, calcular o deslocamento. Tem um deslocamento de 1,56 ali na ponta, né? A gente pode exagerar esse deslocamento aqui, ó, né? Se eu usar essa funçãozinha aqui, o deformed, eu posso aumentar o fator de escala aqui, ó. O deslocamento em si ele não muda, né? Mas se eu multiplicar por 150, né, o que acontece? Ele exagera a deformação, né? Para você visualizar o que realmente está acontecendo na estrutura. Isso é interessante, para você checar, né, se realmente aquilo que você está fazendo representa o problema do ponto de vista físico, né? Já aconteceu isso comigo uma vez, né? Eu analisei um probleminha e a malha estava desconectada, né? E daí eu coloquei para visualizar a condição deformada e a malha se abriu toda, né? Então, é um exercício de verificação também, tá? Então, pessoal, com isso, né, eu finalizo essa primeira análise, né? Eu gostaria de saber se vocês, logicamente, eu faço esse exercício de forma que vocês possam fazer junto comigo, né? De qualquer maneira, está gravado aí, vocês podem reproduzir esse exercício em casa, tá? Então, nós estamos caminhando aí para as 12h32, né? Falta um pouco menos de 5 minutos para terminar a aula. Então, vou deixar aberto para perguntas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma informação adicional, comentário? Não, professor, por enquanto tá tranquilo. Treinar agora, né? Isso. Então tá bom, pessoal. Então eu vou deixar à disposição de vocês, né? Se vocês quiserem fazer perguntas aí durante a semana, tá? Gostaria de agradecer a presença de todos, a participação, a colaboração, né? E semana que vem a gente continua. Então, tudo bem, pessoal? Professor, Sim? se eu levar pode levar o computador lá na escola para o senhor dar uma olhada para mim? Que eu instalei e não rodou. Ah, não rodou? Não, Você fez o passo a passo da licença lá? fiz. Eu vou refazer de novo, daí eu vejo com você. Tá. Você criou a variável de ambiente, tudo certinho? Criei tudo certinho. Verifica se na variável de ambiente você colocou no caminho se tem algum C cedilha, algum acento no nome das pastas. Tá bom. Isso aí pode, se tiver algum C cedilha, acento, ele não acha, tá? Tá. Verifica isso aí e daí você checa, né? Se por acaso tem um C cedilha, ou você renomeia a pasta, ou você coloca em outro lugar. Aí faz o procedimento de novo. E outra coisa importante é reiniciar a máquina, tá? Reinicia a máquina que às vezes ele trava, ele não acha a licença, mas quando você reinicia, ele acaba achando depois. Tá ok então, professor. Beleza? E Beleza. se tiver alguma dúvida, estou à disposição, tá? Pode perguntar aqui pelo chat do Teams, que eu ajudo vocês aí. Tudo Tá bem? bom então. Obrigadão, hein, professor. Falou, pessoal. Obrigado. Falou. Obrigadão. Valeu.
Tchau, pessoal.